Muito bom dia a todos. Vamos lá começar mais um café. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho, mercados movimentados depois de uma semana volátil, tá? Vamos lá fazer um resumão sobre o nosso mercado aqui e também o internacional. Muito bem, senhores e senhoras, vamos lá começar mais um dia aqui pelo fechamento norte-americano de ontem, quinta-feira, dia 16. Bom, S&P e o Dow Jones fecharam ontem em queda, mas uma queda bem amena, 0,34% de queda para o S&P, 0,50% para o Dow Jones. Quando a gente pula aqui para a Alemanha, hoje, sexta-feira, dia 17, já tradando em alta de 0,40% e o Reino Unido 0,53% de alta. Então, se há alta ou baixa, percebam que os percentuais, a oscilação não é tão voraz como foi no começo da semana. Até natural, tá? Porque segunda-feira foi uma abertura muito forte no mundo inteiro, tá? Terça, menos, e durante o dia teve ainda compras e aí foi arrefecendo essas compras ao longo da semana. Hoje, sexta-feira, deve ser mais um dia de realização. Então a gente viu o índice lá pipocando entre 100 mil, 103 mil, voltando para 99, deve ser essa tônica hoje, não trazendo tendência acima dos topos recentes feitos no começo da semana e durante a semana, e também não trazendo tendência de baixa, tá? Revertendo uma alta muito forte, tá? Quem pode oscilar um pouco mais, eu acho que isso fica em torno do DI, tá? E também curto, né? E do dólar, que são os dois instrumentos aqui no Brasil que estão tendo maior volume. Já no mercado tanto de ações quanto no índice futuro, meio que está numa congestão, entra em um período de congestão e até faz jus, né, ao calendário que nós temos, tá? À espera de reformas, à espera de agenda dos políticos domésticos aqui nosso, né? E também agosto começam as baterias de resultados, tá? Então o mercado começa a diminuir volatilidade, tá? Isso quer dizer que a tendência pode não ocorrer durante a próxima semana e principalmente hoje a gente vai ver os mercados laterais, tá? Se não houver nenhum fato durante o dia e hoje não tem nenhuma agenda, nenhum comunicado, notícia importante, o mercado hoje deve ser banho-maria, tá? Se sobe de escada, se desce de escadinha, mas muito provável que ele vá ficar entre suporte e resistência do dia de ontem, tá? Sem dar tendência para quem opera tendência. Legal. Então, Europa tradando em alta e Japão fechou em queda de 0,32, Hong Kong em alta de 0,47. Tá? Então, sinais mistos hoje, mas mistos sem intensidade. Então, a gente não tem os Estados Unidos caindo 3 e a Europa subindo 3. Não, um cai 0,30, outro sobe 0,30. Tá? Então, um pouco de desaceleração aí pela volatilidade, o que é bom, tá? Não é ruim não. Bom, petróleo continua bem resiliente lá em $43, uma queda de mais de 1% no overnight, mas eu acho que o preço, o valor nominal que importa pra gente, $43 tá lindo, tá? Para uma sexta-feira tá show de bola, nada a reclamar do petróleo. Quando a gente passa para os metais, a gente tem o ouro se valorizando de escadinha, consistente, como sempre, 0,19, tá? Quando eu trago para vocês o minério de ferro aqui do Investing, né, já que o TradingView está pulando ali o minério de ferro, continua nas altas históricas, encontrando uma certa resistência aqui no 107, tá? Então perceba que sim, o minério de ferro desde o começo do ano, 2020 está por aqui, ó, tá? Começamos o ano ali, de repente a gente lateralizou essa região aqui, entre 90 e 80, 90 e 85, vocês acompanharam aqui café a café. E aí, a partir do momento que ele beijou o 100, tá, deixou toda essa região aqui dos 95, 93 como suporte, fez um reteste e já está em 107. Então, a próxima região de resistência está aqui na 102, 103, tá? Muito forte o minério de ferro em 2020, sem dúvida nenhuma. Vocês podem acompanhar aqui o fundo feito em fevereiro, passou a crise aqui, ó, sem uma retração, fazendo um novo fundo. Percebam que março faz basicamente um fundo duplo com fevereiro. E aí, bum, subiu com força. Voltando agora para o setor agrícola, vocês aí que gostam do café, tá? Hoje eu vou receber um café de um amigo meu, inclusive vou tentar retribuir de alguma maneira. Vai chegar aqui no escritório um café mascarado, tá certo? O delivery, então não vejo a hora aí de um café bourbon, eu acho que vai ser, hein? Acho que vai ser chique, um presente bem massa. Enfim, agradeço, Pedrão. Vamos lá, café 1,18% de alta, algodão 0,46%
de alta. Então hoje SLC aí, mesmo num dia mais chacoalhante, vamos dizer assim, deve manter, assim como a soja. Então percebam que quando o mercado não tem muita tendência nos seus índices, ou seja, puxado por tecnologia na gringa e principalmente aqui por commodity, nós temos as commodities sendo resilientes. Então meio que o mercado financeiro, o mercado de capitais, é como o Ray Dalio falou na XP Expert, né? O dinheiro ele não some, ele não é destruído, ou melhor, a riqueza ou a grana, acho que é melhor o dinheiro, a riqueza não. O dinheiro ele não é destruído, a riqueza é. O dinheiro não é destruído, mas ele é igual uma bolha ou igual uma bexiga, segundo o Ray Dalio. Você aperta ela num canto, ela meio que se sobressai no outro. Você aperta naquele canto, ela meio que se sobressai do outro. E com esses quantitative easings, com todas as vamos dizer assim, as reformas financeiras ou financistas feitas pelos bancos centrais, pelos países, tá? A gente não vê mais essa bexiga estourar. Tá? Ela só enche de um lado e depois enche do outro. Sobressai de um lado, murcha do outro. A gente não vê mais o estouro. Então, não acho que vá haver mais um subprime, por exemplo, onde é um estouro realmente de uma bolha, o estouro realmente de uma bexiga. Me parece que eles vão apertando, a hora que sobressai ali dá um tapa, aí no sobressai, o tech subiu muito, dá um tapa no tech, volta para commodity, volta para alimentos, dá um tapa no alimentos, volta para o varejo, dá um tapa no varejo eletrônico aqui no Brasil, por exemplo, volta para a celulose. Então, essa dança do dinheiro eu acho que faz muito sentido para quem especula, para quem gosta de especular, e para quem é investidor, evita a gastrite, né? Você olhar um jornal, você lê uma casa de research, você lê um jornal financeiro e fala, puta, acabou o mundo. Não, para onde que está sobressaindo a grana, né? E aí você vai navegando, eu acho que serve para os dois perfis, investidor e especulador. Você simplesmente vai navegando, acreditando que é normal essa sobressair uma vez, murchar outra, e assim a gente vai evoluindo, né? Esperamos. Bom, agora quem está se sobressaindo é o mercado de grãos, né? Então a gente percebe desde de terça-feira que o mercado deu uma arrefecida, a gente vem trazendo aqui soja subindo, algodão subindo, tá certo? Trigo neutro, o açúcar, esse sim um pouco mais negativo essa semana, e milho subindo forte, tá? 0,98%. Então são timings de mercado, são tempos, ciclos de mercado interessantes para a gente ir acompanhando. Bom, fora essa alongada crítica aqui, vamos lá para o setor de proteína animal, né? Que é animal, realmente está sendo animal em 2020. Tá? Futuros de gado engorda. Olha lá, galera, 142, pancada, né? Então, o Brunão que está esperando a Minerva lá, 10 conto, pode esquecer, né? Vai ser difícil, pelo menos com essa realidade dos preços cavalgando, tá? Vejam aqui, gado, porquinho, até o porquinho se animou aqui, pulou para 51, indo para quase 52. O gado 2,28 de alta, o porquinho 4,86 de alta, tá? E o futuro de gado em pé 1,95 de alta, já deixando os 100 mil ali, ou os $100, tá? O futuro de gado em pé é muito parecido com o minério, tá? Até na precificação atual tá parecida. Então vejam a dança, né? Quando o mercado dá uma arrefecida no risco maior, que são as empresas, principalmente agora as empresas ligadas à tecnologia e a e-commerce, varejo, ou seja, o mercado dá uma arrefecida de empresas tradicionais, tá? Seja ela indústria, varejo, enfim, vem para ele, se dá uma arrefecida ali, ele vem pro beabá, vamos dizer assim, pro arroz e feijão, literalmente, né? Com bife. A salada não tem aqui, mas enfim, é um arroz e feijão. Sobe muito forte, tá? O mercado de commodities durante a pandemia. E foi o meu protocolo em março. Se de repente der uma azia no mercado segunda vez, 2.0, me parece já sinalizar o protocolo. Continua o mesmo, tá? O mesmo protocolo, sendo aí materiais básicos, proteína, grãos, tá? Interessante esses movimentos. Hoje um dia contente aí para os frigoríficos, tá? Bom, voltando aqui agora para falar para vocês que operam a BMF, vamos dar uma olhadinha como é que tá os mercados futuros. Aqui eu destaco para vocês queda no S&P de 0,77 e alta na Nasdaq. Então vejam aqui já como o dia não vai ser muito legal, né? A gente tem o índice de tech subindo, dados bons do varejo, tá? Principalmente o varejo eletrônico, saíram essa semana nos Estados Unidos, vieram beleza. E aí o Dow Jones, que é o industrial, subindo 0,31.
o S&P, que é as 500 maiores, descendo 0,77. Então, sinais mistos, ainda com viés altista. Misto, mas ainda comprador. Tá? Nikkei Japão 0,15, neutro. Tá? DAX 0,40, acompanhando aqui o Dow Jones. E ontem nós fechamos com uma queda, tá? O índice futuro Bovespa fechou com uma queda de 1,21. Então, pondo no bolso o começo da semana ontem, hoje deve ser igual, tá? Deve ser igual. Pois bem, a abertura pode até ser contente, mas durante o dia deve dar uma retraída, tá? Juros, então juros continua a compra, nada a comentar aqui, galera. Juros continua consistentemente comprado, tá? A gente percebe aqui ontem um alto saldo, tá? Das compras do investidor estrangeiro, praticamente comprando tudo dos bancos ali. Então vocês percebam que a contraparte sempre está na tela. Se gringo comprou, banco vendeu aqui, tá? E outras financial firms, tá certo? Então é importante, institucional brasileiro e gringo comprando juros, tá? Então tendência de alta aí e os bancos sendo contraparte. No dólar esse é o mais complicado, então não há nenhum tipo de tendência no dólar, por isso que eu falei brincando, né, que o dólar ia lateralizar e, tá sim o dólar, tá? Dentre as duas regiões amarelas que eu passei para vocês dos cafés anteriores, então nem vou trazer o gráfico do dólar hoje, porque ele continua na mesmice. Vamos ver se ele escapa ou se ele escapa, tá? Por isso é importante acompanhar o fluxo. Não foi no dia de ontem, né? A gente pode perceber aqui, dia de ontem, os gringos venderam, tá? Os bancos venderam também. Quem comprou foi os institucionais brasileiros. Então, se tem alguém apostando no dólar, são os institucionais brasileiros. Tá? Trazendo para vocês já o fluxo bem certinho aqui de tendência. Então, a gente vê que os gringos voltaram a comprar, mas sem aquela pujança forte, mas sim, voltaram a ter um saldinho um pouquinho melhor. Tá? Os brasileiros começam a pôr no bolso. Tá? Então eles tinham um saldo de venda bem grande de 5 dias atrás. Ontem já diminui esse saldo de 5 dias para ontem. Então começam a pôr no bolso e os gringos começam a comprar. Tá? O banco pode ser o cara que vai decidir aqui. Se ele continuar comprado, ele também está começando a pôr no bolso as suas compras. Tá? Não está mais com tendência de compra aqui, ó, não está subindo mais o seu saldo comprador. Então vocês percebem aqui que o banco está tentando comprar aqui, ó, já achou um fundo aqui em julho, no começo, e já está começando a deixar a curva flat. Tá? A curva dos bancos aqui, ó, já está começando a ficar flat. Tá? Enquanto os gringos aqui não vêm para o saldo negativo, continuam comprados. Tá? O interessante vai ver se o gringo e o institucional vão voltar para cima aqui, ó. Os dois vão andar juntos. Se isso acontecer, o cenário provavelmente vai ser dólar subindo ou forte, bolsa subindo ou forte, tá? Lateralizando, subindo, e os juros volta a cair, mais um corte, tá? Me parece que é isso que vai acontecer. Esses caras aqui vão andar na mesma direção já. Pois bem, agora índice futuro da compra, a gente tem um saldo comprador se mantendo, tá? E a gente vai ver também um olhar mais focado ali, detalhado. Os gringos venderam um pouquinho de mini índice, falei dólar, acho. Então o contrato futuro de mini índice continua a compra, só que sem aquela tendência forte. Então os bancos não participam aqui e os brasileiros compraram ontem um pouquinho. Vejam o pouquinho que os brasileiros compraram, tá? E o investidor estrangeiro venda. Tá? No acumulado aí dos últimos 5 dias, 21 dias para cá, a gente vê os gringos com menos apetite, tá certo? E os institucionais brasileiros vendendo mais, em tendência de queda. Então, no índice futuro, os institucionais brasileiros querem tendência de baixa, tá? Estão vendendo e até aumentando de novo, né, o seu saldo vendedor, bancos não participam, e os gringos estão diminuindo o saldo comprador. Se gringo diminui o saldo comprador, vocês já estão começando a ver o preço fazer isso aqui, ó. Certo? Já não fazer aqueles topos ascendentes bem destacados, né? Começa a já ter uma acumulação, para vocês verem o poder ou a eficiência desse tipo de grupo financeiro, né? Aqui eu trago para vocês o nosso à vista, que não tem nada a ver com nada que eu falei até agora. Então continua muita venda, saldo vendedor gigantesco, nada demais no front, tá? A única diferença é que o preço deu uma pontada para baixo, tá? Agora está lateralizando aqui, enquanto o saldo continua vendedor. Tá? Se cair, provavelmente vai ter força, ou melhor, vai ter velocidade na queda,
porque não tem ninguém na contraparte compradora ainda, tá? Nesses fluxos aqui, bem vendedor ainda, tá? Bom, principais destaques de ontem, tá? Trago para vocês o beabá de sempre, né? Oi, Conga, Petro, Via Varejo, Cielo. Bradescão apareceu por aqui também, tá? Importante o Bradescão e a Embraer. Vou comentar sobre a Embraer, tá? Mais uma queda forte para ela, tá certo? IRB namorando lá o IPO, então nada de novo no front na IRB, né? Papel bem pesado, nada comentado. Domingão tem vídeo sobre a IRB, tá? E nas altas, Eternit, né? Então quem acompanhou me consagrando aqui, né? Na verdade o Barsi me consagrando, né? Ajudando bastante. Então Eternit subiu 35 centavos só no dia de ontem, valorização de 8%. Grande destaque é a Eternit, tá? Nas ações a Eternit. E aqui na baixa a Embraer, que eu já vou comentar sobre ela, tá? Só passar pelo índice, o IBOV dolarizado, então lateralização no IBOV dolarizado, depois aqui de um belo movimento de W, a gente veio para um pseudo M, tá? E agora querendo aqui fazer mais uma pernadinha de alta. Eu projetei as pernadinhas em verde, vamos colocar assim, tá? E me dá o alvo aqui de 19, topo duplo, aqui seria o alvo, tá? Tem um ponto de Fibonacci aqui também, já foi tocado. Então você que está esperando tendência, eu acho que o timing não é o momento, tá? Seria interessante ver vencer esse carinha, ter algum tipo de retração menor, não tão forte como foi essa, tá? E aí apostar em mais um fluxo verde para cima, que eu não tenho resistência, somente a LTB lá em cima, né? Percebam aqui, uma LTB de longa data do índice, tá certo? Então por enquanto uma recuperação de aproximadamente de 40 a 50% da queda, tá? O que não configura reversão para tendência de alta, tá? Continua ainda em tendência de baixa o nosso índice negociado, o nosso índice dolarizado, como o gringo vê o nosso IBOV, tá? É dessa maneira. Bacana aqui. E se você está negativo, eu também estou plotando os fluxos de baixa a partir de qualquer máxima que venha a ser feita. Suporte só tenho lá no 14.370. O dólar que eu falei para vocês, eu vou até passar aqui, mas ele continua o mesmo, né? Bem lateral. Então o dólar está lá, lateralizado, tá? Se você está com uma expectativa de queda, você tem alguns fluxos certeiros aqui de queda para plotar. Aqui já aconteceu, para plotar de novo, tá? Alvo que eu tenho mínimo aqui de 5138, depois 4962. Se você está da parte compradora, é esse fluxo em amarelo, tá? Sem dúvida nenhuma é ele. Você tem que plotar a partir daqui ou a partir daqui, beleza? Então a grande resistência está no preço 5419 e 5342. Ali é onde a treta vai acontecer, tá? Se em algum momento conseguir fechar o dia, testar de baixo para cima, resistência. Se em algum momento conseguir fechar o dia, testar de cima para baixo, suporte. Basicamente assim, tá? Vamos esperar o mercado definir o desgarre. Já na Embraer, eu tenho aqui um Fibonacci perfeitinho, tá? Que eu tracei nessa pernada, tá? Uma subida muito parecida com essa, tá? E aí ele fez B em 50%, C em 25%, B em 50%, agora o novo alvo, tá? Tá aqui em 70,7%, mais uma pernadinha de queda. É isso que eu imagino para a Embraer, entre 7,66, 7,31, mas principalmente aqui 7,13, 6,84 e mais agudo e difícil de chegar, 6,34, tá? 6,84 aqui e 6,34. Então essa região a partir do 7,66 me interessa, tá? Com um destaque bem forte para o 7,13, 6,84, tá? Seria um movimento positivo, seria esse movimento aqui, ó. Vem até aqui, fecha um ciclo de Fibonacci, tá? E aí a gente aposta em mais uma pernada de alta. Beleza? Isso que eu espero para Embraer também. O timing não é muito bacana não, tá? Ela ainda não está sobrevendida aqui no meu indicador, esteve sobrecomprada aqui embaixo. Bom galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem sempre de olho na descrição e obrigado pela companhia. Vou ficar no chat ao vivo com vocês lá. Um grande abraço, tchau, tchau.